Programa Magna Vida, eu tenho o prazer de conversar hoje com o Marcos Salles. Trata-se de um colega, porque é jornalista, tem uma longa tradição de dirigir grandes veículos de comunicação, mas atualmente ele é o subsecretário da Casa Civil que cuida das pessoas com cuidados especiais. É um projeto de vida que ele conseguiu colocar em prática no governo do Cláudio Castro e sendo o braço direito do nosso Nicola Missioni. Marcos, prazer enorme estar com você aqui nos nossos estúdios, os estúdios da nossa TVC, do Correio da Manhã, e falar dessa sua trajetória. Como é que você conseguiu estar no governo e fazer uma coisa que você desejava, que é colocar o governo à disposição e atenção das pessoas com cuidados, que precisam de atenções e cuidados especiais? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com um colega, né, e poder dividir essa experiência e essas informações com o teu público. A questão da Subsecretaria de Cuidados Especiais, ela acaba acontecendo no momento em que eu estava na chefia de gabinete com o Nicola, né? Mas eu percebia, na verdade, uma questão muito importante. A trajetória do nosso governador Cláudio Castro, ela se inicia muito com a questão da comunidade terapêutica e com as pessoas com deficiência. Isso era a base, né, de votos dele, boa parte do voto, da base do voto deles era exatamente esse perfil. E eu já vinha, né, com um evento que eu fazia para pessoa com deficiência e tal, e uma conversa com o próprio Nicola, eu falei, eu acho que a gente tem que abordar isso com o governador, que agora ele está lá no comando, eu acho que é importante ele dar atenção específica para isso. E aí a gente fez essa conversa, tivemos esse papo com ele, e ele prontamente viu, ele falou, olha, pá, é aqui realmente que é a oportunidade da gente fazer um trabalho específico na ponta, porque esse era o desejo, né, dele, o desejo dele era de fazer um trabalho, não que a política social, a política da pessoa com deficiência, a política da comunidade não seja importante, ela é importante, mas o objetivo dele era fazer com que a ação do governo de fato chegasse lá na ponta. Então, naquele primeiro momento, quando eu levei essa informação para ele, eu não estava nem falando para mim, né? Eu estava pensando que a chefia de gabinete poderia cuidar também dessa subsecretaria. Mas aí, no final, ele acabou ofertando isso e para mim foi uma honra, para mim foi uma oportunidade muito boa, porque é um tema que me é muito importante. Então, eu gosto desse tema, acho importante. E aí nós começamos, nós já estamos há 3 meses e meio com a subsecretaria, e já estamos começando a conseguir alguns resultados interessantes. E você conseguiu, nesse pouco período, dar uma musculatura financeira e orçamentária à secretaria, né? Me conta como foi esse milagre aí. Na verdade, foi uma oportunidade muito boa, né, que a gente teve, porque a primeira-dama também tem um interesse, né, nessa subsecretaria. Analine Castro, né? Analine Castro, a gente tem ela como uma madrinha, na verdade, dessa subsecretaria, porque ela tem um olhar muito próprio, principalmente para criança autista e tal. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi, uma vez que a gente percebeu a disponibilidade de caixa no fundo, a gente pegou e fez um projeto, né, para as instituições que já existem hoje, mas a gente criou uma questão de centro de autismo, e aí a gente conseguiu empenhar uma parte dessa verba, 7 milhões de reais, para fazer esse investimento. Na verdade, são 750 vagas que a gente está construindo, né, através do sistema de convênio para 5 instituições espalhadas no Estado, né. Essa retribuição e responsabilidade do Estado com essas pessoas que são pessoas que precisam de atenção especial é fundamental, mas é raro um governante pensar dessa forma, ter esse perfil mais humanizado, não? Essa sensibilidade, né, que o Cláudio Castro tem, é muito importante. Mais importante ainda é ele, de fato, se empenhar na causa, né? Porque nem sempre isso se transforma tanto em votos, né? Mas ele tem uma sensibilidade, ele acha importante a causa. Então, além de toda uma construção que a gente sabe do governo Cláudio, que foi ajustar as contas, né, de fazer uma série de obras, etc., a questão da SEDAI, etc., ele tem esse olhar social. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Quer dizer, ele se mantém fiel às bases, às suas raízes. Exatamente. Né? E aí, além disso, quer dizer, além dessa verba que a gente conseguiu dentro desse ano, a gente conseguiu colocar no LOA, né, no orçamento do ano de 2022, nós conseguimos já aprovar na Alerj um orçamento de 22 milhões para a subsecretaria. Isso é um feito
que vai transformar essa subsecretaria no ano que vem numa potência de entregas sociais a favor. É um legado, né? É um legado importante e eu fico muito feliz De estar tocando isso. Agora, você falou do Nicola, nós tocamos no Nicola. O Nicola é um sedutor, né? Porque você tem uma trajetória de grande sucesso na iniciativa privada e você acabou sendo seduzido por ele para ir trabalhar no governo. Me conta essa história. Como é que ele conseguiu tirar você e levar você para o outro lado do balcão, fazer uma incursão na vida pública? Olha, Magna, isso para mim realmente foi até uma surpresa, né? Porque assim, essa foi a terceira vez que eu fui convidado para participar do governo. As outras duas eu consegui fugir. Mas o Nicola, com a sedução dele, o convite dele, eu fui muito acolhido. Né? Eu fui muito acolhido por ele, fui muito acolhido pelo Márcio Pacheco, eu fui muito acolhido pelo Cláudio. Então, isso me fez me sentir um pouco à vontade de participar da questão do governo. Eu não conhecia muito a máquina pública, a gente conhece a máquina pública lá de cá, né, como jornalista, olhando e fazendo nossas avaliações, nossas críticas, mas estar dentro do governo é, de fato, um desafio muito diferente. Então, para mim, esse ano foi uma escola enorme, de um aprendizado enorme. Estar dentro do governo tem as suas diferenças. Você sabe que outro dia me perguntaram, Magna Vita, mas esse sucesso da sua coluna, tal, eu guardo isso, mas aqui eu revelo. Porque eu estive no governo, quer dizer, o fato de eu ter sido secretário em 2014 permite, naquele período de um ano que eu tive na secretaria, e também um período como subsecretário, você ter uma leitura completamente diferenciada. E você passa a ter uma atitude respeitosa, porque você sabe que, aliás, todos os jornalistas deveriam ter esse tipo de leitura de balcão, porque nem tudo é possível. A gente acha que o governo pode tudo e, na realidade, você tem Tribunal de Contas, você tem os próprios princípios pessoais que você tem que salvaguardar. É difícil. É complicado, porque assim, a gente olha lá de fora e fala assim, o governo demora muito, mas depois que você entra lá dentro, você começa a entender o mecanismo e a necessidade de algumas travas, você começa a olhar e respeitar. Fora isso, nós temos a questão do CPF das pessoas que estão lá, né? E aí você colocar o CPF em uma determinada questão é muito complicado, ainda mais, né, num estado onde a gente sabe de um histórico que não é fácil. Sim, então não é todo mundo que está disposto a colocar... O próprio governo do Cláudio Castro chega no impeachment de um governador. Exatamente. Quer dizer, você tinha uma quadrilha instalada lá. Exatamente. Então você colocar o seu CPF ali, depois você sai do governo, daqui a 5 anos o TCE está batendo na tua porta e aí você não tem mais a estrutura do Estado para te atender. Então algumas coisas se transformam em morosas exatamente por isso, por essas preocupações. Então a gente consegue começar a entender algumas questões aí que são importantes. Agora, Marco, eu queria aproveitar esse nosso bate-papo para falar um pouco da sua experiência. Você é do Rio de Janeiro, você conseguiu ter uma carreira vitoriosa na área de comunicação, foi dirigente de grandes grupos editoriais, a última experiência aqui no jornal O Dia, como presidente do jornal O Dia. Aliás, você fez um belíssimo trabalho, deu uma sobrevida, conseguiu reorganizar uma empresa, e O Dia, eu repito, é um jornal importantíssimo nessa plataforma, até para fazer contraponto. A gente não pode ter e ficar à mercê de monopólio nenhum da informação em praças importantes, ainda mais como o Rio, né? Você tem alguns exemplos aí do Rio Grande do Sul, tem exemplo de Santa Catarina, que esse monopólio da comunicação é muito ruim. Então, esse contraponto. Como é que foi? Vamos começar pelo Dia, mas você também teve uma experiência em São Paulo. Você comandou o Diário de São Paulo, fez todo um trabalho também de retrofit, de um posicionamento, e tem uma trajetória enorme nesse setor. Bom, mas vamos começar pelo Dia. Como foi o desafio de assumir a presidência de um jornal com a importância do Dia? Primeiro, foi um grande privilégio, né? Porque eu comecei na Abril como promotor de venda e eu lembro muito bem que quando eu colocava cartaz de banca, reprint e arrumava as revistas nas vitrines, eu pegava o jornal Dia e ficava olhando, né? Isso lá com meus 19, 20 anos, eu ficava olhando e achava lindo. Promotor de venda, aí um dia eu sou convidado pelo Nuno para entrar no jornal, para ser presidente do jornal. Então isso para mim foi algo que me deixou muito feliz. Mais feliz ainda foi os resultados que eu obtive depois. Mas a minha chegada no Dia foi numa terça-feira, às 10 horas da manhã, o jornal Dia em greve, né, os jornalistas em greve. Para eu conseguir entrar no prédio foi difícil, mas aí eu consegui entrar, falei, olha, presidente, o acionista está aí, eu preciso entrar e tal. E aí eu subi
às 10 horas da manhã e sentei, e tinha o Nuno, tinha mais uma outra pessoa, uma pessoa que estava com ele, dividindo as perspectivas de um novo investimento. E falaram, olha, Marco, está aqui, o jornal está nessa situação. Eram 3 meses e meio de salário atrasados, 2 anos de 13º atrasado. Nós tínhamos 1 semana de papel na gráfica, tinha 4 dias de chapa, 3 dias de tinta, o carro de som parado na porta da gráfica. Ou seja, o cenário era... né? E aí ele falou, olha, as questões são essas aqui e a gente quer saber se você aceita o desafio e tal. Eu falei, olha, eu aceito o desafio, só calma, né? Eu sou bom, mas não sou mágico, né? Então, vamos... O que eu tenho aqui na mão, que você me deixa até pelo menos sexta-feira para eu começar a trabalhar e aí depois, né, a gente vai vendo. E aí ele me deixou um valor até sexta, um outro valor para mais para o final do mês, e falou, olha, esse é o que eu tenho aqui para te entregar. Agora daqui para frente é contigo. O Nuno retornou 3 meses depois, né? E eu refiz todas as contas, eu desliguei todos os diretores do dia, na mesma semana eu desliguei todos os diretores. Nós tínhamos 130 contratos no jornal Dia. Desses 130 contratos eu cancelei aproximadamente 40 contratos. Os outros 90 eu baixei o valor em 50%, 60% do valor. Conversei com todos eles, um por um. Falei, olha, o passado esquece, deixa aqui, lá na frente eu vejo. Daqui para frente eu te pago em dia. Fizemos a redução, ajustamos tudo. Liguei para os amigos, falei, olha, eu preciso que você confie em mim, sou eu, você vai fornecer o papel para mim e tal. E eu consegui botar papel, tinta e tal. E começamos no meio do caminho refazer e começar a entrar com o conceito do digital, porque não tinha. Entramos no conceito digital, refizemos os cadernos, enfim. Peguei os valores internos e promovi. E, felizmente, o dia está aí hoje com 80 milhões de views e mais uma história que espero e continue, né? O Nuno foi um empresário de grande sucesso. Eu tenho uma admiração muito pessoal, por ele. Acompanho de uma forma muito privilegiada. Mas ele foi vítima de um lixamento público como poucas pessoas. A essência do negócio dele sempre foi um negócio de grandes negócios, muito bons na área de comunicação, mas a politização e o que foi feito pelo apavoramento que alguns setores tiveram com a chegada dele no mercado editorial brasileiro, foi uma carnificina o que fizeram com ele. É muito complicado, né? Ele era um português, estava chegando de um grupo chamado Ongoing, um grupo muito forte, muito grande lá em Portugal, chegando aqui trazendo uma série de outras empresas junto com ele, né, dentro de um grupo de comunicação, dentro de investimentos, etc. Comprou o IG. Comprou o Dia, enfim, ele fez e estava trazendo outros negócios para cá. Então, assim, evidentemente que houve uma preocupação muito grande das concorrências, né? E óbvio, infelizmente, a gente vê hoje em muitos lugares uma politização do processo da comunicação. E fizeram isso e realmente causou uma dificuldade. E colocaram, aí tem uma crise também na questão governamental, questão do impeachment. Sim. Quiseram colocar um carimbo dele com relação a um pseudo-relacionamento com o Zé Disseu. Sim. E isso ele pagou um preço muito caro, mas eu acredito muito na capacidade de recuperação dele, mas sobretudo, uma vez eu falando com ele, disse, Nuno, você é uma águia, porque basta um dos seus negócios seus darem certo que você consegue retomar toda a... Sim. É uma pessoa que eu admiro. E é muito importante esse contraponto na mídia, né? Esse monopólio da informação é extremamente nocivo para a comunidade, para a sociedade. Né? Para qualquer tipo de segmento. Né? O dia que a gente saiu de 4 montadoras no Brasil para não sei nem quantas tem hoje, o mercado mudou. Se você for para a área de comunicação, se você para a área de telecomunicação, para onde você for, a concorrência ela é boa. No momento em que você começa a diminuir os produtos de comunicação, automaticamente o mercado começa a falar, esse segmento está ruim, e ele para de investir. Então, isso é ruim. Quanto mais concorrência, mais você fomenta negócio naquele segmento. Então, eu sou a favor de que se tenham vários grupos de comunicação disputando o mercado, discutindo, criando, oferecendo aos ouvintes, aos leitores, variedade de conteúdo para que as pessoas possam, né, ter a sua formação de opinião mais qualificada. Marcos, eu vou pedir um intervalo comercial. Precisamos faturar, né? E voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.
E voltamos com o programa Magnavita, hoje o programa conversando com o Marcos Salles. Eu deixei aqui uma pergunta no último bloco, Marcos, eu gostaria de saber, essa sua experiência com a Ávila em São Paulo, como é que foi com o Diário de São Paulo? O Ávila, eu trabalhava, na verdade, numa outra eu trabalhava numa empresa chamada Editora Scala, e eu cuidava da distribuição, da redação, redação não, da parte da circulação, distribuição e da gráfica Oceano. E aí o Ávila, ele estava numa crise muito grande com os dois jornais, né? Tanto o Diário de São Paulo quanto a Rede Bom Dia, que era uma rede de jornais para o interior do estado de São Paulo. E ele queria fazer um jornal Bom Dia em cada cidade importante, dos lugares onde ele tinha repetidora de TV Globo, né? Que era a TV Tem, e ele queria fazer essa base de jornais do interior e ter na capital. Só que ele não conseguia, uma série de questões. Ele abriu o gráfico em tudo quanto é cidade, estava um problema muito grande. E aí tinha uma pessoa que me apresentou, né, na verdade, ao CEO do grupo dele, e falou, olha, esse aqui é um rapaz que pode nos ajudar. E aí eu sentei e eu fiz um desenho, eu lembro muito bem desses números, porque isso ficou marcado na minha cabeça. A Rede Bom Dia, ela dava um prejuízo de R$300 mil por mês. E eu fiz um projeto, apresentei para o Ávila, e falei, olha, o projeto é esse aqui. Ele falou, mas quanto que isso vai custar? Eu falei, nada, muito pelo contrário. Depois que a gente implantar, no mês seguinte você está positivo. Ele falou, não acredito nisso. Eu falei, não. Vamos fazer? Vamos. E ele falou, então tá bom, então você tem carta branca para fazer. E assim foi. No segundo mês, a gente estava faturando 200 mil a favor. Né? E não foi mágica, foi só uma construção, né, da forma de se organizar o jornal. Da reunião dos ativos, a multiplicação dos ativos. E aí eu comecei a pegar as cidades e comecei a trocar os conteúdos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu fiz uma central de diagramação em São Paulo. Então, a gente fechou os escritórios megas que tinha, botamos só uns escritórios pequenos, eles produziam conteúdo, mandavam para São Paulo, a gente fazia uma central de edição, com os diagramadores ali, eu juntava os conteúdos todos e fazia um jornal para todos os lugares, com a capa de cada um e tal. Imprimia em São Paulo e fazia a logística e fechei todos os restantes. Cara, saiu de 300 negativo para 200 positivo. Então, foi fácil. E eu peguei as redações e coloquei dentro da TVT, então eu não gastei mais aluguel, eu não gastava mais nada, cara. E aí ele ficou louco, falou, não, então peraí, assume o Diário também. Assume o Diário de São Paulo aqui também e vai em frente. E o Diário de São Paulo, como é que foi a experiência no Diário de São Paulo? O Diário de São Paulo acabou tendo uma questão ali naquele momento, porque o Ávila ele acabou tendo uma doença e aí teve todo aquele problema da CBF. Todo mundo sabe. E ele foi embora para os Estados Unidos. E ele acabou vendendo o jornal para o Mário Cuesta. E aí o Mário Cuesta assumo o jornal, eu tiro a rotativa ali da Anhanguera, onde era a sede, levei lá para o interior de São Paulo, foi uma loucura transportar uma newsline de 4 andares para um outro pé, foram 6 meses de loucura. E aí eu assumi, então, a presidência do Diário de São Paulo, mas foi uma experiência muito interessante, porque o comportamento do jornalista de São Paulo é bem diferente do comportamento do jornalista do Rio. Né, principalmente no que diz a respeito à polícia, etc., eles têm um olhar diferente sobre a cidade, tem uma maneira um pouco diferente de defender, né, os seus conteúdos. Então foi uma experiência muito boa, foi uma oportunidade muito boa e que acabou me dando base, na verdade, para o Nuno me conhecer, ver o trabalho e me convidar aqui para o Jornal Dia. Você teve como grande contribuição fomentar a questão do online do Dia, que hoje é um canhão, é uma potência, né? Hoje tem mais de 80 milhões. Quando você assumiu, como é que era? Não tinha. Tinha um site, né? Basicamente com as informações de notícia, o mobile ele era responsivo, né? que é um negócio que já não se usa mais hoje, e a gente não tinha uma redação preparada para o online. Então, o que você tinha era uma matéria que saiu no impresso e você tinha lá um estagiário que fazia a migração. A migração, e aí, enfim, não funcionava daquele jeito. O que nós fizemos foi, eu instalei um software específico. E aí o jornalista ele começou a escrever na plataforma online, invertia a ordem. Então primeiro ele escrevia no online e aí eu aproveitava no impresso. Então você muda a lógica do raciocínio do jornalista, né? Primeira coisa. Segundo, que a gente começou a fazer um trabalho de SEO, né? Que é para você poder colocar as palavras-chave e tal, para você poder ter no processo de busca você está sempre bem localizado. Começamos a parar de utilizar alguns bancos que a gente sabia que o Google ia derrubar porque não te dá credibilidade, etc. Começamos a fazer esse trabalho. E aí a redação do online ele foi crescendo, eu coloquei um editor específico para online e a gente foi crescendo a estrutura do online à medida que a gente foi percebendo essa necessidade. E fomos fazendo um trabalho. Aí cadernos especiais específicos para o online, que não tinha no impresso, mas tinha no online.
as questões de esporte, principalmente, que tem um dinamismo muito grande, que você não consegue mais no impresso acompanhar. A gente conseguiu construir no esporte a questão de tabelas, a questão de jogos, uma série de coisas. A gente conseguiu colocar no online, enfim, a gente foi fazendo essa migração, essa mudança. E aí depois eu trouxe, evidentemente, um profissional que hoje, inclusive, é a grande pessoa que cuida do IG, etc., e ele, com todo o conhecimento que ele tinha, ele veio do estado de Minas, é um mineirinho atleticano, está feliz da vida, e aí a gente tocou o processo. E hoje é um tiro, cara, 80 milhões de views, é um negócio que, assim, é um número realmente muito importante que eu, nas minhas melhores projeções, eu nunca imaginei que isso iria chegar. Legado novamente, né? Agora, Salles, eu queria entrar aqui num aspecto pessoal seu, que foi um susto que você teve, porque nós acompanhamos, eu como seu amigo acompanhei de perto, que foi você ter o Covid, mas não apenas ter Covid, ter ido para uma UTI. Como é que foi esse susto e como é que foi passar por isso? Me conta como é que você acabou indo parar numa unidade de tratamento intensivo. Isso, assim, eu tenho na minha cabeça hoje, dia 21 de setembro, como meu segundo dia de aniversário, né? O dia que eu voltei para casa. Eu estou falando de 21 de setembro agora, recente. Recente. Agora de 2021. O problema foi assim, o que os médicos falam é que até o 12º dia, né, você, se passar do 12º dia, você não tem mais problema. E aí, o que acontece? Eu até o 11º dia, eu não tinha tido febre, eu não tinha tido dor no corpo, eu não tive nada. Problema nenhum. Minha esposa tinha, minha filha estava com problema, estava todo mundo ruim, eu estava bem. No 11º dia, às 10 horas da noite, eu comecei com febre. E aí eu bati 42 graus de febre durante 5 horas seguidas. Às 3, 4 horas da manhã, a minha saturação já estava em 88, 87. E aí, às 10 horas da manhã, minha esposa me leva para o hospital. Já chego no hospital de cadeira de rodas, eu não conseguia mais andar, minha saturação estava em 80. Dali eu fui para uma enfermaria, eles já me colocaram no oxigênio e falaram, vamos para a UTI. Não tem... E eu fiquei 8 dias na UTI. É uma experiência terrível, porque você está entregue, na verdade, aos médicos para poderem cuidar de você. E é uma situação muito complicada, né? Muito difícil. O médico ele vai fazendo avaliação, eles vão fazendo avaliação a cada 4, 6 horas, para vendo como é que está reagindo o medicamento. Se o medicamento não reage, eles alteram, ou seja, você percebe que você está dentro de um processo de experimento, porque não tem uma questão pronta. Né? Você estava consciente? Eu estava consciente, aí eu fiquei no alto fluxo de oxigênio, que é um tubo bem mais forte, e com um impulsionamento para deixar teu pulmão bem cheio de ar, para você não sentir a falta de ar. Só que aquilo acaba te empurrando tanto ar que você acaba ficando com uma pressão muito grande. E ele vai fazendo essa avaliação e ele para do teu lado e fala, olha, se melhorar, ótimo, senão nós vamos te entubar. Então, você fica com aquele sentimento terrível, né? Depois de 2 dias, 2 dias e meio, eu saí do alto fluxo de oxigênio e eu fui para uma outra máscara, de um saquinho. Depois de 3 dias eu saí do saquinho e fui para aquele catéter normal e completou 8 dias. Mas a sensação é horrível, você fica num processo você vê de fralda. Correndo, você vê... Não, a UTI tinha 8 leitos. Eu vi 4 pessoas falecerem, 3 serem entubados, sai do tubo e volta de novo. E é aquele ambiente que você fica vendo ali a fragilidade da vida. Como na cabeça de um ser humano, de uma pessoa passar por uma experiência dessa? De que nós somos muito pouco, nada, né? Para não dizer. O sopro de vida é um negócio impressionante. Assim, você fica muito próximo daquele momento em que você fala, bom, então é isso ou tem mais alguma coisa? Eu acho que eu tive uma outra oportunidade e nessa nova oportunidade eu acho que eu penso um pouco diferente hoje. Né? Não só porque a gente, como executivo, a gente trabalha demais, né? A gente dá pouca atenção para algumas coisas e você começa a repensar muitos valores da sua vida. Agora você teve a sua companheira, a sua esposa, foi fantástico, porque ela chegou a fazer um boletim para a gente. Eu fazia parte da lista que recebia o boletim da... E é importante também, nesse momento, a solidariedade dos amigos. Né? Você descobriu que você era muito querido, né? Isso é muito bom, cara, porque a gente sabe que a gente tem muitos conhecidos, amigos a gente sabe que tem poucos.
mas eu percebi que eu tinha muitos amigos e uma torcida muito grande. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa, ela abriu o celular 2 dias depois, que ela falou, não vou deixar você olhar agora. 2 dias depois ela abriu o celular e eu vi a quantidade de mensagens suas, do Nicola, que Nicola queria ir lá no hospital me buscar para me levar. E assim, a quantidade de amigos é um negócio que realmente me deixou muito, muito feliz. A minha esposa, ela foi realmente guerreira. A Natália, eu acho que ela deve ter sofrido tanto quanto eu, né? Porque é uma situação difícil, porque a gente não conseguia se falar. Eu fiquei 8 dias praticamente sem falar com ela. Os médicos não deixavam falar. Quando eu fui para a semi-intensiva, aí eu conseguia falar com ela, né? Mas no primeiro dia de semi-intensiva, que o médico ligou uma videoconferência para eu ver. Quando eu a vi, eu comecei a chorar. Então, você fica num estado limite de emocional, e que ele falou, não, aí desligou, falou, não, porque aí a saturação cai, a pressão sobe. Agora também, mas a endorfina ajuda também. Engorda, né? Já que você está falando da Natália, reza a lenda que você fez um pedido de casamento muito atípico para ela, que a única pessoa que não sabia que ia pedir, não é pedido de casamento, a única pessoa que sabia que não ia casar era ela, né? Me conta essa história aí. Rapaz, aquilo foi uma surpresa, tadinha. Graças a Deus, em bons momentos da minha vida, eu recebi alguns prêmios, né? Medalha Pedro Ernesto, que a Luciana Novaes me ofertou, e outras medalhas, diplomas, etc., assim como você, né? E eu falei com ela, olha, eu tenho um prêmio que eu vou receber aí, eu preciso que você vá, né? Ela falou, mas você acha? Eu falei, não, é importante que você vá e tal. E aí eu fui, peguei os amigos todos e a gente fez uma articulação muito grande, né? Então, um dia que ela foi escolher o vestido, eu liguei para as amigas todas, que eu sabia que ela ia ligar, e falava, olha, ela vai lá escolher o vestido, então presta atenção, quando ela mandar a foto, tal, fala que é o branco. Então, todo mundo foi escolher o vestido branco. E aí eu fui construindo isso de uma maneira em que eu preparei todo o casamento, preparei o almoço, preparei tudo, né, sem que ela soubesse. Preparei um vídeo, preparei tudo, né? E ela quando ela entra lá no restaurante, ela vê, ela desmancha e ela vai chorando muito e tal. Eu fico pensando que eu tinha um pouco de medo de eu pedir e ela não aceitar. Então aquilo foi uma maneira de... Falei, aqui ela não vai fugir. Agora, Salles, eu queria falar sobre a experiência de comandar um jornal, porque eu me recordo aqui, quando eu era diretor do Jornal da Bahia, e eu tive uma grande festa de aniversário numa bela casa que eu morava em Salvador. Então estava lá o prefeito Mário Kertz, o governador João Durval, tudo isso. Eu tinha uma coluna diária em Salvador. Em determinado momento, e olha que eu tinha 20 e poucos anos na época, eu fui muito precoce, eu chamo o Carlos Eduardo Barral, que era o dono do Jornal da Bahia na época, e disse, Barral, obrigado pela festa de aniversário que o seu jornal está me proporcionando, porque os meus amigos são aquele outro, e apontei os meus familiares, o grupo. Essa relação do poder, de estar à frente da comunicação, poder determinar uma linha editorial, uma manchete, me fala desse desafio. É uma responsabilidade extraordinária, não? É uma responsabilidade extraordinária, e quando você olha para isso da forma como precisa ser olhada, como a gente gosta de olhar, né, a gente tem afinidade nisso, eu fico muito feliz de ter contribuído dessa forma. Eu Magna Vita, hoje, eu fico um pouco triste com algumas linhas editoriais que eu percebo, né? A gente aprendeu na cadeira do jornalismo que a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 opiniões, todas elas colunáveis, a informação, e quem faz juízo de valor é o leitor, né? Então, eu dentro do jornal O Dia, eu sempre tive muito cuidado com os extremos, né? Falar muito bem ou falar muito mal, né? Eu sempre tive muito cuidado, né, de que a gente alinhasse a linha editorial com, de fato, a informação e não com nenhum tipo de viés. Isso, em alguns momentos, me causou dificuldades, óbvio. E eu sempre tive um olhar de que o comercial ele era importante dentro do veículo, não tem como. Só que ele precisa se comportar de uma determinada maneira. E eu nunca deixei que o comercial ou o fator político interferisse na minha vida editorial. E eu acho que a gente consegue criar esses nichos de uma maneira muito, muito própria. Mas é muito gostoso você estar à frente do veículo de comunicação desse tamanho, porque em alguns momentos você é convidado, né, para participar de um evento, a dar sua opinião. Marcos, eu vou pedir um intervalo comercial e voltamos para encerrar esse bate-papo gostoso hoje com o nosso convidado especial. Voltamos daqui a pouco.
E voltamos com o programa Magnavita para esse último bloco da nossa entrevista com Marcos Salles, o nosso convidado de hoje aqui nos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã. É um mandato, né? Está mandatado. Exatamente. Né? Então, isso é muito bom, isso te causa um prazer. Né? A gente só não pode confundir, né, as coisas e começar a se achar acima daquele contexto. Né? Mas o Jornal O Dia me deu aqui no Rio de Janeiro uma expressão muito maior do que o meu período de manchete, né? E o meu período de programa de televisão na Band. Quer dizer, então, eu fico muito feliz com o resultado que eu tive. E o mais importante, né, eu saí do Jornal Dia, né, da presidência do Jornal Dia, eu continuei tendo respeito de muitas autoridades, de muitos amigos, de muitos colegas, que até hoje se relacionam comigo, né, com aquela coisa, poxa, era tão bom quando você era presidente do Dia, a gente, né, a relação, isso e aquilo. Então é muito bom, eu fico muito feliz. Eu acho que o resultado empresarial foi fantástico. Um jornal, ele tem um papel social que precisa ser compreendido pelos seus dirigentes. Sim. Eu sempre digo que eu aplico isso no Correio da Manhã. O Correio da Manhã não me pertence, pertence ao leitor. Sim, claro. O nosso compromisso é com a informação, o nosso patrão é o leitor. Essa percepção de que você está a serviço num trabalho de comunicação, eu acho que é fundamental, né? Esse é o problema, porque quando o jornalista ele deixa, né, de olhar para a caneta dele como um serviço que ele está prestando de informação sobre um determinado conteúdo, qualquer que seja, e ele imprime ali a opinião dele, ele deixa de fazer aquele serviço, com exceção do colunista. Se você é um colunista, você tem o direito de dar a sua opinião. Só que aí você, como leitor, você vai ler aquele colunista ou não vai ler, dependendo do seu agrado. Aqui no Correio nós temos o Rui Castro, Sim. que dá cascudo no presidente, e eu tenho o Aristóteles Dumont, que é um cara mais à direita. É isso. Na capa a gente tem o selo de quem matou a impunidade sobre a questão da Marielle, e do outro lado tem a questão da facada do Eu fico me perguntando quando você vai parar com isso. Mas eu acho fantástico aquilo ali, porque dá um balanço, né? Eu acho que é isso, é a tua independência e o teu olhar peraí, você tem isso aqui, mas você tem esse. Mas você sabe, né? que o Ricardo Cravalbin acaba de lançar um livro fantástico, eu recomendo aos telespectadores, Pandemias e Pandemônios. É um livro só com crônicas publicadas no Correio da Manhã, e é um livro que dá cascudo no governo federal do início ao fim. Aí você tem um pessoal de direita que fala que o jornal está muito à esquerda, e tem o pessoal da direita que acha que o Correio da Manhã é um jornal extremamente de direita. Então eu acho fantástico, porque quando você não agrada a ninguém... Está ótimo. Entendeu? Está ótimo. Agora eu queria falar também dessa experiência de Manchete, porque a Manchete fazia um contraponto com relação ao Rio ser capital, a nossa Hollywood é a nossa capital da informação. Essa experiência e ter vivenciado a família Bloch é extraordinário, porque o Bloch ele tem uma história que precisa ser contada, que as pessoas desconhecem muito. Sim. Né? Tem algumas passagens com o Adolfo Bloch, ele tinha um modo muito próprio de falar, né? E eu gostava de ficar imitando o Adolfo, eu e algumas pessoas que trabalhavam lá. A minha experiência com o Adolfo Bloch, ela começa num dia que eu estou vindo de avião de São Paulo para o Rio, por algum evento, e senta do meu lado o Oscar Bloch. E a gente começou a conversar. Naquela época ele estava com um problema com a distribuição da imprensa, e o Adolfo estava louco, não sabia o que ia fazer, como é que ele ia resolver e tal. Eu falei, Oscar, isso é a coisa mais fácil do mundo, distribuição. Ele falou, como é mais fácil do mundo? Eu falei, não, faz assim, 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 assim. Ele falou, você pode ir comigo lá na Rua do Russo, quando a gente sair daqui do avião? Eu falei, claro, vamos lá. E chegamos, fomos lá, fomos pro 10º andar, sentamos com o Adolfo, e ele sacramentou, falando, quando você... que você começa aqui, aquele jeito de falar, né? E aí eu comecei a trabalhar na Bloch. Trabalhei na Bloch 7 anos na minha vida. E aí eu cuidei da circulação, cuidei da distribuição, e com pessoas maravilhosas lá, como Roberto Barreira, que era um craque, o cara das várias revistas da Bloch, a maioria deles foi o Roberto Barreira. E o Adolfo era um cara que tinha sacadas assim fantásticas. Uma das que eu mais gosto, né? Uma vez a gente estava decidindo a capa da Fatos e Fotos, do Carnaval, e estava aquela discussão, uma mesa com 8 editores, diretores, e todo mundo lá discutindo, não, eu prefiro essa, não, eu prefiro aquela, eu prefiro essa. E o Adolfo quietinho lá no cantinho, né, que ele ficava curvadinho, ele quietinho e tal. E aí daqui a pouco o Adolfo para, assim, vê o rapaz para servir o café, o Adolfo olhou para o cara e falou,
uma calpa que você prefere ali? Aí o cara do garçom falou, acho que aquela ali é mais bonita. Acabou a reunião, é aquela. Então, eu acho que porque é uma sacada, que quem que vai comprar? É aquela pessoa que vai comprar. Quer dizer, então, existem muitas histórias sobre Adolfo, todas elas, cada uma mais maravilhosa que a outra, e é uma lenda, realmente. Né? E eu acho que as pessoas precisam contar essa história, realmente, de uma forma... E o amor dele pelo teatro, né? Sim. Ele chegou a ser... aliás, o Vila Lobos é uma obra do Adolfo Bloch. O Teatro Vila Lobos é uma pessoa que tinha um amor pelas artes. Aliás... Arte é o que ele mais tinha, pois né? é. Quadros e mais quadros. E aquelas pessoas de uma geração que não existe mais, porque você tinha o Bloch como número 1, o Dr. Roberto Marinho na manchete, Sim. você tinha o Samuel Weiner na Última Hora, você tinha Vitor o Lacerda Tiva, na tribuna, Vitor Tiva. Essa questão de jornal com dono, isso é uma coisa que acabou no Brasil, né? Porque você tinha os jornais sempre atelados, o Dr. Frias, os Mesquitas, e isso é uma coisa que está se perdendo muito, né? Está se perdendo. E, infelizmente, os herdeiros que estão por aí, eles não conseguiram construir as suas mesmas relações. Agora, eu aqui abro, só para fazer uma exceção, o João Roberto Marinho, porque o João Roberto sempre foi, dentro dos diretores da Globo, uma referência que encarnou muito o jeito do pai e a forma de agir, e hoje ele como número 1 das organizações Globo, eu acho que ele traz um pouco essa figura Sim. do dono, e um dono que entende do editorial da primeira página. Sim. Né? Eu acho, Magnani, que um problema que eu acho que a gente teve no meio impresso no Brasil, especificamente, a gente aqui nunca conseguiu montar um pool de compra de papel jornal, um pool de compra. Eu tentei algumas vezes, mas eu nunca consegui. Porque essa questão de muitos veículos de comunicação está diretamente ligada a um polo político, um determinado estado, etc., isso causou muita dificuldade para o próprio meio. Né? Então, quando aquele polo político estava bem, as coisas iam muito bem. Quando o polo político saía, aquele jornal... E isso quando você vai para o interior, então, para os municípios, né, que você vê os prefeitos, os vereadores que são donos daqueles jornais, enquanto eles estão ali, as coisas vão muito bem, quando não estão. E isso fez com que também as editorias ficassem muito problemáticas, atabalhoadas. Né? Então, isso é uma questão. Eu acho que os grandes nomes da imprensa não conseguiram formar os seus filhos com o mesmo desejo, né, com tanto amor que eles tinham, com a tinta nas veias, né, que eles não conseguiram passar isso para os seus filhos. E aí eu acho que acabou caindo numa condição Qual o futuro difícil. do jornal impresso? Existe um futuro para o jornal impresso? Eu não acredito muito no jornal impresso no tamanho que a gente tem hoje. Né? Até porque o mundo digital avançou muito, o Brasil, né, o segundo país no mundo, no mercado digital, e eu acho que a gente não consegue mais aquelas retomar. tiragens de 700 mil, 800 mil exemplares, Não tem mais. a Folha tirando 1 milhão de... Eu na época de trabalhar na Manchete, eu fiz 1.800.000 exemplares de Fatos e Fotos com a morte do Ayrton Senna. Isso não vai acontecer nunca mais. Né? Mamonas, a gente fez 1,5 milhão de Fatos e Fotos. Vendi 700 mil manchetes com a morte do Ayrton Senna. Mais 1.800.000 de Fatos e Fotos, com 2.300.000 exemplares no Brasil. Você imagina o que é distribuir 2 milhões de uma mesma edição, é uma loucura. Mas eu acho que isso não acontece mais no Brasil. Não Até acontece... porque o ponto final, que a banca também está morrendo. Também né? tá Está se transformando, morrendo não. Está se transformando. Né? Ela já vinha se transformando numa boutique ali, né? Então, agora, eu acho que o modelo impresso hoje, ele, pelo menos da forma como a gente conhecia, ela não vai ter mais. A gente vai ter que se adaptar em alguns momentos às circunstâncias. Eu acho que ele não acaba totalmente. Né? Eu acho que ele fica. Do mesmo jeito que hoje você não tem mais livros com tantas tiragens, você vai continuar tendo os impressos. Só que você vai ter ele de uma forma até mais difícil de você ter acesso. Até porque a gente tem um contexto dentro do nosso produto, né, que é a logística, e ela fica cada dia mais cara. Né? Então isso é muito complicado. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo uma entrevista também com um colega, e ele falava, o que você acha que é a coisa mais espetacular para um jornal impresso? Eu falei, olha, o que eu acho mais lindo do jornal impresso são as quartas e quintas-feiras que a gente tem jogo até às 11 horas da noite. Você, de 11 horas da noite, você acabou de ver o jogo, você vai tomar um banho, desliga a televisão e vai dormir. Né?
O jornalista vai fechar o jornal, meia-noite, 1 hora, está começando a rodar aquele jornal, 5 horas da manhã, o jornal está saindo para fazer toda a parte de distribuição. Quando a pessoa acorda às 6h30, 7 horas da manhã, ela abre a porta com um cafezinho na mão e pega o jornal impresso, né, do jogo que ele assistiu às 11 horas. Quer dizer, isso é uma loucura em termos de logística, né, que a gente que gosta disso, né, acha uma adrenalina maravilhosa. Mas tem tudo para dar errado. Você fazer isso 365 dias por ano, a chance de dar errado é muito grande, mas sempre funcionou, né, pelo amor que as pessoas têm por esse negócio. Mas eu acho que esse formato, eu acho que está cada dia mais distante, porque o custo logístico operacional disso inviabiliza, né? Então a gente vai ter que necessariamente desenhar um modelo novo. E aí eu acho que ele continua, mas no modelo novo, um formato um pouco diferente, e o espaço, evidentemente, que está para o digital. Isso aí não tem dúvida. Mas existe uma coisa que facilita muito, pelo menos eu acredito muito que nas próximas gerações aí vamos manter, que é você manter a hierarquia da notícia, ou seja, a questão da primeira página, a notícia, o espaço do editorial. Porque quando você entra hoje num PDF e que você, no Flip, você lê um jornal, você pode estar utilizando todas as vantagens logísticas ou de não logísticas que o mundo digital lhe oferece, mas você tem a notícia com arquitetura. Sim. Eu acho que isso aí é diferente de você entrar no site, entrar... Não tenho dúvida disso. Ali você tem uma forma de apresentação que é muito melhor, que tem uma leitura muito mais agradável, muito mais arejada, muito melhor, e não tem tanta interferência, porque quando você está no site ali, você está sendo bombardeado de diversas outras formas. Quando você está lendo um Flip, você está mais tranquilo. Ele te dá um pouco mais de tranquilidade para você ler aquilo. Você sabe que nós estamos, você que teve a experiência do bloco, nós estamos numa experiência, numa missão que é reativar a marca da revista O Cruzeiro. Aliás, eu quero agradecer aqui em público ao Ricardo Cravolbin, que me deu uma preciosidade, ele me deu o número 1 da revista O Cruzeiro. É impressionante você ver a vanguarda daquela revista, e dessa edição tem uma reportagem que eu quero reeditar em breve, que é o Rio visto da perspectiva da década de 20. Como seria o Rio de hoje, sim, na perspectiva da década de 20. A revista também tem um nicho, tem um espaço para ela também, não? Eu acho que sim. Eu acho que a revista, inclusive, ela tem um espaço melhor até que o jornal para esse tipo de produto. Talvez um pouco pelo formato, talvez um pouco pela questão da qualidade de papel, que ela é mais tátil, né, para o leitor, porque as pessoas têm uma percepção de durabilidade maior para a revista, né, ela é facilmente colocada, exposta em ambientes, né, mais sociais, enfim. Então eu acho que a revista, para mim, ela ainda é um artigo que vai ainda transcender muito mais tempo. Nós estamos falando para a TVC, que é a TV do Correio da Manhã, que está na região serrana, e você tem raízes com Teresópolis, né, onde nós estamos exibindo também o nosso programa. Me fala dessas raízes suas com Teresópolis. Teresópolis é um lugar que eu fui criado, na verdade, né? Na verdade, meu pai e minha mãe mudaram para Teresópolis antes de eu nascer. Então, eu fui fabricado em Teresópolis. Eu só vim até o Rio porque a minha mãe, na época, ela achava que a única parteira que tinha no estado do Rio era a irmã Ermelinda, e ela veio aqui na Beneficência Portuguesa para ter e voltou para lá. Quer dizer, então, eu sou carioca da Clara, né? Uhum. Eu fui criado. Eu saí de Teresópolis, na verdade, só com 18 anos. E trabalhei no Banco Itaú, saí de Teresópolis, vim para o Rio, com 19 anos fui trabalhar na Abril como promotor. Então, assim, a minha história é da região serrana, eu gosto muito daquela cidade, tem uma questão de Teresópolis e Petrópolis, eu gosto mais de Teresópolis, é claro, mas é um lugar fantástico. Eu gosto das duas. Mas é um lugar fantástico, é um lugar que eu tenho casa, que eu vou, final de semana, subo e eu gosto muito lá. Tem vários amigos, né, a base das minhas amizades, né, estão lá, e é um lugar que eu me sinto. E hoje tem um grande bem. Prefeito, né? O Vinícius, é fora da curva, né? Ele transformou a cidade, né? Depois nós tivemos lá também, assim como aqui no estado, nós tivemos uma sequência de prefeitos que infelizmente deixaram a cidade numa situação muito complicada. Eu tive a oportunidade de estar com o Vinícius antes da primeira eleição. Tem um amigo nosso em comum da época de Bermuda que ele me apresentou, o Vinícius.
e a gente fez uma cobertura muito bacana em Teresópolis e felizmente ele ganhou. E ele ganhou, depois a reeleição ele ganhou disparado, né? E ele vai transformar do turismo, né? Ele vai transformar. Ele vai transformar a cidade. Eu tive agora a oportunidade de estar presente lá num projeto chamado Tele Tão Bela, fantástico. Ele vai redesenhar. Eu acho que se ele conseguir fazer 50% do que ele está fazendo, a gente se aproxima um pouquinho de Gramado. Assim, então ele realmente está fazendo um desenho absolutamente novo. Claro que o governo Cláudio Castro está ajudando muito nesse sentido, porque o olhar do governo Cláudio é o do interior. Então ele está fazendo muita coisa. Então, a gente vai começar agora a reforma da Telefri, né, da BR, da RJ. Então tem muita coisa que está sendo feita em Teresópolis que é com apoio do governo do estado. E que tem um potencial turístico inacreditável. Inacreditável. E aqui aproveito também para mandar um abraço para a família e para o grupo que comanda o Diário de Teresópolis, aliás, a TV Diário também, a nossa co-irmã, é fantástico a televisão, nós estamos ali no DAI. Eu tenho acompanhado agora, que a gente está muito imerso com a TVC, a programação da TV Diário, e eu reputo como uma grande televisão local. Teresópolis tem esse bairrismo, tem essa identidade, né? Sim. É impressionante. Eu acho que Petrópolis contribui um pouco para que Teresópolis seja mais ela, né? nesse aspecto. A gente tem lá, na verdade, essa questão no estômago, né? Porque está lá Tereza, né? Quando você termina, você está lá Tereza, que é a esposa, né? E aquilo ali é um lugar de descanso deles, e a gente não queria ficar fora. Então a gente ficou naquela briga ali. Eu lembro quando eu era garoto, a gente saía de Teresópolis para ir em Petrópolis jogar, parecia que a gente estava indo na Argentina, né? Era uma briga, mas muito gostoso. E no meio fica Itaipava, que vira aquele polo maravilhoso gastronômico. Então eu acho que a gente está num momento muito feliz, né, da região serrana, e não tem como não achar que Teresópolis tem novamente uma oportunidade muito boa. Estamos chegando ao final da entrevista, eu queria que você falasse com relação à sua vivência, recapitular aquela expressão que você colocou, o fato de você ter sido promotor, você estava lá numa banca ajeitando as publicações da Abril, aí você pegava o dia. Quer dizer, e hoje você olhar e dizer, eu ajudei a consolidar esse jornal, eu estive na vida desse jornal de uma forma mais importante. Para aquele jovem que sonha ingressar na nossa atividade de jornalismo, na área de comunicação, qual a mensagem que você dá, tendo essa carreira vitoriosa, podendo olhar para trás? Aliás, você é muito jovem ainda, você tem muito a contribuir, mas qual a mensagem que você dá dentro dos fundamentos de sucesso da sua carreira que você pode transmitir para quem está iniciando a carreira agora? É acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que você estudou, aprendeu e nas oportunidades que você enxerga. Porque quantidade de profissionais, né, a quantidade de veículos que você tem não significa, né, necessariamente um impedimento, uma barreira. Muito pelo contrário, pode ser uma oportunidade. Só que você tem que se preparar bem, você tem que estudar bem aquele meio que você tem e você tem que experimentar. Não tem jeito. Você hoje ter amor pelo que faz é fundamental. Tem que amor pelo que faz e você tem que experimentar. Né? Hoje você tem ferramentas maravilhosas. Né? Você tem o YouTube, você tem... Eu brinco muito, né, com TikTok, etc. As pessoas ficam falando, o cara gosta de fazer as brincadeiras. Eu gosto, mas são momentos, são oportunidades. Então hoje você tem muita facilidade de você pegar um telefone e ficar se vendo, falando e tal. Então você tem que treinar. E com isso você constrói habilidades, constrói amor pelaquilo que você está fazendo, e você tem que ir a fundo, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Então não é fácil você assumir um jornal com todas aquelas características que eu assumi do jornal O Dia, mas eu tinha dentro de mim o amor pelo Dia lá do passado. Né? E eu tinha amor pela minha carreira, tive a oportunidade de experimentar a distribuição, a edição, né, a parte logística, eu tive a gráfica, eu tinha experiência. Então, quando eu assumi o Jornal Dia, eu assumi com propriedade de todo o conhecimento que eu tinha e do amor que eu tinha pela questão. Então, experimentem as suas ferramentas, se aprofundem naquilo que você gosta, se apaixonem e vá em frente. Acredite no seu sonho, porque você tem grande possibilidade de chegar lá. Bom, Salles, muito obrigado. Chegamos ao final, eu termino sempre com ping-pong. Vamos começar rapidamente. Teresópolis, vamos começar com Teresópolis. Aposentadoria, sonho de consumo, qual o papel que Teresópolis tem na sua vida? Teresópolis, vamos começar. Teresópolis é aquele lugar que eu volto de vez em quando para reorganizar os pensamentos e
assumir novos desafios. Gastronomia. Eu sou uma pessoa de hábitos simples. Eu gosto de um bom legume com uma boa proteína. Eu queria que você falasse agora com relação ao futuro. Como é que você vê? Eu acho que eu estou começando, Magnavita. Isso é verdade. Adolfo, o Vitor Tivita começou a Editora Abril com 55 anos. Irineu começou o Jornal Globo com 55 anos. Eu estou com 55 anos, eu acho que eu estou começando. O Roberto Marinho fundou a Globo com 62. Outro dia perguntaram, Magnavita, você comprou a TVC? Aí eu disse, não, o Roberto Marinho começou com a Globo com 62. Mas eu queria também... Jornal, o que significa jornal para você? Jornal, para mim, eu acho que é a oportunidade de você levar para as pessoas, né, de você transmitir para as pessoas a informação que elas precisam para poder fazer boas escolhas na vida. Você sabe que eu tenho uma máxima para encerrar, que eu digo o seguinte: o registro factual do hoje será no amanhã o registro histórico do ontem. Mas Marcos Salles por Marcos Salles, para finalizar. Uma pessoa simples, apaixonada pelo que faz, que gosta de desafios, está sempre se renovando, se reinventando e disposto a trabalhar ainda bastante. Marcos, muito obrigado. Para mim é uma honra entrevistá-lo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, essa aula de jornalismo que você dá aos nossos telespectadores aqui pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, e espero ter chance de voltar a conversar outras vezes com você aqui e trazer para vocês aí, compartilhar essa lucidez e esse diplomata nato da imprensa. Outro dia, me referindo a você, falando, o Marcos Salles está no governo e tal. Eu falei, mas ele devia estar no Itamaraty, porque ele é um diplomata nato. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Um abraço ao Nicola. Quero um dia trazer o Nuno Vasconcelos para dar uma entrevista aqui. É um cara que tem uma história extraordinária. Eu admiro muito o Nuno. É um português hoje mais brazuca. E os artigos que ele escreve no Dia também são muito lúcidos com relação às reflexões que faz. Eu quero ver se eu consigo trazer o Nuno Vasconcelos aqui. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.